Já a seguir não perca o segundo trabalho de Hércules, um podcast onde calha para matar saudades da infância. Sérgio e Duarte. Bem-vindos a mais um episódio do segundo trabalho de Hércules. Eu sou o Duarte. E eu sou o Sérgio. E eu agora vou deixar isto para o Sérgio. Sérgio, podes começar. Então, ainda estamos no mesmo sítio, não é? Estamos no mesmo sítio, na casa dos meus pais, é verão, e estamos em agosto. As pessoas estão a pensar, estes gajos passam o agosto todo em casa dos pais do bar. Sabe que eles saem para ir para casa? Não! Ficamos a alimentar-nos a pizza e gelados miniatura. E agora, só uma pergunta. Vou prestar que o meu pai está a ouvir o programa. Pai, faz-me um favor, da próxima vez que comprar gelados para nós, não compres cornetos mínimos comprados no Aires, está bem? Além de terem a cone mole, isto não eram minis, eram micro gelados. Nós fomos comer quantos gelados? Normalmente nós comemos um. Sim. Mas quantos é que a gente comeu? Comemos dois mini cada um. Dois. E ainda precisava de pelo menos mais dois para ficar satisfeito. Não, para mim bastava mais um. 3 ficava bem. Ok, se o Sérgio come 3, eu comia 6. Pronto, é isso, conta. Eu passava aqui os verões nesta casa, muitas vezes o meu pai comprava gelados, porque na altura o meu pai tinha gatos, o meu pai comprava gelados daquela, tinha gatos, na verdade, e o meu pai deixava aqui os gelados para eu, depois tens um geladinho para coisa. E o prémio por tu vires limpar a casa de banho dos gatos. E eu passei que eu muitas vezes virava os gelados em 2 dias e temos que falar que eram tipo caixas com 6 cornetos, ou seja, com caixas com 6 magnus, minis, ou o que fosse. E eu virava quase aquilo tipo a ver televisão, a ver. Pronto. Bastava vires uma vez tratar da casa. Não estava mais vir a comer aos gatos, não vi gelados. Eu, porque é que eu vou lá? Não há gelados, não há missão para ir lá, não há vontade de tomar conta dos gatos. E os gatos a ligarem-me, tinha a tua latrina cheia de carro. E eu tipo, aguenta, não há gelados. Não, mas eu acho que ainda esticava os gelados por mais umas 2 ou 3 vezes para vir cá e depois já sabia que vinha cá e não havia nada no congelador. Agora, se estamos em agosto. Mas estamos em agosto, estamos ainda na silly season, como falaste. É silly season, mas também significa que é o mês do teu aniversário. E do teu. E o meu foi o mês passado, que é julho. Exato. Mas que é a época, no fundo, estamos na birthday season. Sim, estamos. E quem tem a birthday season nesta altura do ano... É uma treta. É uma treta. E era mesmo? Eu já tenho falado isto com várias pessoas. Parece que tenho aqui a minha consulta de psicólogo, mas não é bem isso. E falo muito da questão então, deita tudo para fora. Vou deitar tudo para fora. Chora à vontade. Eu lembro-me perfeitamente. Vamos começar com os meus 6 anos ou 7 anos, em que tu começas a ter as festas de anos. E eu lembro-me de dizer à minha mãe que queria uma festa de anos, e aos meus pais. E a minha mãe tentava entrar em contato com alguns pais. E chegava à minha festa de anos e dizia: Eduardo, nenhum dos seus amigos estava cá, vamos fazer qualquer coisa. Mas pronto, só para avisar que não vai haver festa de anos. Porque a minha irmã chegou a ter festas de anos, a minha irmã fazia em fevereiro, ou faz em fevereiro. E eu chegava a ver as festas de anos da minha irmã e ficava assim um bocadinho de... Então tu tiveste de tolerar nesta casa as festas com os colegas da tua irmã. E não eram muitos. A minha irmã convidava pouca gente, que era a vantagem. E eu ainda ter que aturar... Eu é que já estava a pintar sozinho. Um cenário negro. Tu aqui sentado no canto a olhar para os colegas. Tudo aos berros. Não, nada disso. Mas depois tinha o lado bom, que era... O meu aniversário, eu, por exemplo, aquela coisa que as pessoas dizem, como há aniversários, eles davam as prendas e não ligam nenhuma às prendas, porque tem os miúdos todos à volta. É o meu aniversário, já vos contei aquela história do meu pai viajar muito e minhas festas de anos eram fantásticas, eram quase como cadernetas de cromos, de completar a coleção. O que é que falta do E-Man? Sei que vou completar o E-Man no meu aniversário, vou completar uma série do G.I. Joes ou as Turtles, ou o que fosse, estás a ver? Eu sabia que na altura ia receber aquela prenda, estás a ver? Tipo um veículo que tu não tens acesso e nem sequer havia em Portugal muitas vezes esses veículos. Por isso, eu acabava por ter minhas festas de anos a divertir-me puramente com os meus brinquedos. E era giro, era muito divertido e eu adorava isso. Mas temos que pensar que, apesar de teres introduzido para brinquedos e isso tudo, havia aqui um lado um bocado escondido. E uma vez já falei isso com umas amigas da primária, que era... Eu há muitos anos atrás chegava-me a questionar, tipo, mas porque é que eu não era convidado para as festas de anos da malta da minha turma, quando nos dávamos todos muito bem. E houve uma vez com a Susana, que era ainda hoje uma grande amiga, que faz anos em outubro, e convidava-me para as festas de anos, e a partir dos 15, 16 anos, dos 14 anos, comecei às festas de anos da Susana.
E houve uma vez, na altura, estávamos a falar todos sobre as festas de anos, e eu tinha dito que eu nunca tinha ido a festas de anos delas quando era miúdo. E então ficámos os dois a pensar um bocado sobre essa questão, e eu acabei por lhe dizer, porque eu fazendo em agosto, era muito difícil de ter cá as pessoas. E é claro que a Susana juntou o conceito todo e percebeu, porque era muito comum de, se tu me convidas, eu também vou-te convidar. Se tu não me convidas, eu não te convido. E havia muito essa lógica. E então eu não era convidado, porque tentava convidar as pessoas, mas as pessoas não vinham cá ao meu aniversário. Não, eu normalmente ligava, a minha mãe que ligava para os pais não passavam para os filhos. Normalmente os pais diziam, olha, não estamos cá, mas olha, fica para a próxima, tentamos fazer qualquer coisa. E pronto. E ficava por aqui. Por isso não se acabava por comemorar nenhum aniversário. E eu lembro da Susana quase em lágrimas, com muita pena, a dizer, que horror. Porque ela, normalmente quando ia às festas de anos, era tipo... era aquela pessoa com quem ela gostava de estar a conversar, era a pessoa que normalmente ficava mais até mais tarde, era a pessoa que ia para a discoteca, aquelas coisas todas, não era o espírito da festa, mas era uma daquelas referências de uma amizade. E então havia isso. E eu de facto, só comecei mesmo a realmente ter festas de anos. Isto agora parece que estou aqui tipo, que horror. Mas agora vamos entrar para o lado positivo. Foi quando eu te conheço. Porque tu em agosto estás em Lisboa, eu faço anos, eu digo que quero convidar-te e ao Tiago, e consigo, no aniversário, tive cá os dois. E essa foi, de facto, a minha primeira festa de aniversário real. Tipo, com dois amigos, a fazermos as nossas coisas, a fazermos as nossas brincadeiras. E foi super divertida essa. Foi. Especialmente muito graças ao Tiago. O Tiago teve uma boa ideia. O Tiago trouxe-me um brinquedo que era um avião, um helicóptero, de tropa, só que era muito comum naquele aniversário nos anos 90 haver aquelas caixas de som. E tinha uma caixinha de som que fazia metralhadoras, fazia o som do helicóptero, fazia explosões, fazia lanças-mísseis, sirenes. E nós usámos isso uma soundbox para uma peça radiofónica. Uma radiofónica dos Caça-Fantasmas. Exatamente. E nós ainda não conseguimos descobrir essa gravação. Não. Encontramos a caixa, mas a gravação não encontramos. Isto seria o ano de 90, provavelmente, o teu aniversário de 1990, quando tu fizeste 11 anos. E nós estávamos em plena febre dos Caça-Fantasmas, Ghostbusters, não é? Tínhamos tido a estreia do segundo filme, estávamos completamente mergulhados nos desenhos animados, nos bonecos. Nós reencenávamos o filme diariamente no recreio, e nessa altura nós usámos então os sons que aquele helicóptero nos dava para fazer os efeitos sonoros da nossa peça, uma aventura que envolvia os Ghostbusters a andarem de helicóptero pela cidade, a caminho da sua missão. Não havia ambulância, mas nós fizemos o som da ambulância, que era o bebê chorando. Não é? E depois nós afastávamos e aproximávamos o gravador para dar a sensação da sirene. E foi espetacular. Eu lembro-me de nós irmos no ano, pouco tempo depois, logo um mês depois, para os primeiros dias de aulas no externato. E eu lembro-me de nos estarmos a gabar aos nossos amigos, aos nossos colegas, pela qualidade espetacular da nossa peça radiofónica. É verdade. E esse foi um mega aniversário. Eu lembro desse aniversário. Nós devíamos ter enviado ao Ivan Reitman. Pois era. E tinha feito certeza o Caça-Fantasmas 3 logo no verão, só, não sei no Natal. A culpa é nossa. É verdade. Eu lembro que tu me ofereceste uma Turtle. Não, isso foi no ano seguinte que me ofereceste o Rafael em Turtle. Ok. Sim, nesse ano ainda era cedo. Nesse ano era bastante cedo. Provavelmente recebeste-me deste aquilo que toda a gente dava um livro, provavelmente. Porque eu acho que nós só vemos o filme das Tartarugas Ninja no ano letivo. Eu acho que eu sei o que é que me deste. Eu acho que eu sei o que é que me deste. Porque na altura falávamos e tu ofereceste mais que foi o livro do Wall-E. Ok. E então eu passei o verão todo ali à procura do Wall-E, e porque também estavas fascinado com aquilo. E então andámos depois a ver o Wall-E's, e depois comprei todos os livros, praticamente tinham sido na data. Eu acho que a Terra-Mar, a editora, tinha aparecido há pouco tempo no mercado. Sim. Eu lembro-me que o Wall-E dominou a Feira do Livro naquela altura. Uau. A Terra-Mar tinha aqueles stand-ups do Wall-E, imenso merchandising do Wall-E, havia até bonecos de peluche do Wall-E. Eu lembro-me disso. O Wall-E, como estava assim uma febre na Inglaterra. O livro é muito giro, eu adorava aquilo. Eu hoje em dia acho que era engraçado encontrar outra vez, porque já não lembro dos sítios onde ele estava. Eu lembro quando era miúdo, já tinha aquilo tudo decorado. E tu lembras daquela malta que fazia, que era uma coisa completamente parva,
que com uma caneta dizia fazia a bola do Wall-E e estragava logo a experiência do livro no primeiro dia que utilizavam, porque estavam habituados às revistas de jogos. E então eu li e tive sempre muito cuidado para não estragar isso. O meu nunca teve risco nenhum. O meu também não. Aliás, nenhum deles. Eu tive para aí uns 3 ou 4 onde está o Wall-E. Mas depois lembro-me, quase todas as minhas festas de anos, já estamos a falar de aniversários seguintes. Sim. Nós, sexto ano, tu vens a Lisboa. Nós acho que passamos em casa aqui, mas é no sétimo ano que nós começamos a ir à Feira Popular. Era comum, a Feira Popular era muito colada à casa dos meus pais. A Feira Popular era um destino de verão. No momento em que começava a ver as famosas sardinhadas, era um sítio comum para irmos passear ou andarmos, aproveitar as noites quentes, irmos para a Feira Popular. E é claro que o meu aniversário tinha que ser passado lá, e eu adorava a Feira Popular. E quando tu entras neste circuito das minhas festas de aniversário, lembro-me de muitas vezes nós íamos jantar, aquele primeiro piso, não lembro do restaurante, qual era o nome do restaurante, íamos lá jantar, e era sempre uma grande paródia quando estávamos os dois juntos, desde guerras com as rolhas, desde guerras com as garrafas de plástico, desde gozação com batatas fritas, a tudo. Mas a parte mais gira era depois, muitas vezes os meus pais ficavam no restaurante e nós, vai lá pai, dá umas moedinhas para a gente ir jogar. E nós íamos jogar para as arcadas durante muito tempo, e foi nesse aniversário que nós encontramos aquele loophole que já falado do jogo do wrestling. Sim. E o Final Fight, aquele Royal Rumble. Exatamente. Tudo isso foi num aniversário meu na Feira Popular. Mas eu acho que por melhores memórias que a gente tenha das arcadas, eu acho que nada bate as memórias daquele cenário do Velho Oeste. Eu adorava isso. Porque aquilo eram espingardas tipo Colt, não é? Do Velho Oeste, que tinham sensores ópticos. Exatamente. E nós apontávamos para uma série de vilões que estavam escondidos dentro de barris, ou nas portas de um saloon, ou numas janelas no topo do saloon e tal. Exatamente. E depois os bonecos reagiam de diferentes formas, e entre as quais disparavam água para cima de quem estava a jogar e para quem passava na rua. Eu acho que aquilo não era apontado para as pessoas da rua, porque aquilo era jogado com muitas pessoas e eram para milhares de pessoas. Só que já ninguém jogava isso. Éramos só nós os dois. E aquilo a mira já estava toda desencontrada. E nós tínhamos... Mas a mira estava desencontrada e nós já tínhamos jogado tantas vezes. Não, mas eu não digo a mira da arma, eu digo a mira do disparo da água. Sim. Estava completamente... Estava para cima e para outros lados, é verdade. Mas eu lembro perfeitamente que nós, das várias vezes que jogámos, sabíamos que havia o lugar certo. Que era, aquilo acho que tinham 5 armas, mas a segunda arma a contar da esquerda era a arma onde nós ficávamos. E lembro que nós estamos a jogar, que era a que nos garantia que não íamos apanhar com jato nenhum de água. Exatamente, mas permitia que tu pudesses estar ao meu lado ou eu ao teu lado a me dar indicações. E que indicações eram estas? Quem ficava a ver as pessoas a passar, e alguém dizia: está aqui a chegar uma pessoa às 8 horas. Não era bem assim, está uma pessoa a passar para o gajo do barril. E tu disparavas para o gajo do barril e garantias que molhavas aquela... E eu vi-se e nós... Agora dispara na janela e molhavas a pessoa que estava a passar naquilo. E nós tínhamos uma grande pontaria. Nós estávamos na altura estávamos muito boas. Eu lembro-me tu lembras das latas que saltavam? Lembras nós fazíamos as latas todas que tipo pá, e eu... Nós estávamos tipo... Nós parecíamos o Marty no terceiro filme, quando vai estar a experimentar a Colt. Completamente. Nós estávamos super bons. Eu lembro-me mais tarde de jogar aquele jogo de sniper que havia na Feira Popular. Eu lembro de chegar muito à frente com o jogo, com toda aquela perícia de mira e de cuidado e de acertar. Ou então aquilo era super fácil. Eu também nunca pensei nisso. Porque também só vimos nós a jogar, não é? Na verdade só jogávamos nós. Se calhar era. Mas eu acho que não, porque eu lembro uma vez jogámos com a minha irmã e aquilo quase não tirava água nenhuma e nós estávamos super já tipo, que horror, que a minha irmã não se estava em nada. Eu vou pensar que nós fizemos um excelente jogo e que nós tínhamos uma grande mira fantástica, e eu adorava esse jogo. Houve uma altura que já nem sequer íamos às arcadas, nós íamos com todo o dinheiro para aquela sequência, que éramos provavelmente os únicos a jogar e molhar as pessoas completamente todas. E era isso.
E tu lembras-te, já que estamos a falar da feira, tu lembras-te das recordações das idas às feiras populares quando não ias no aniversário? Eu não ia tanto como tu, porque obviamente tu vivias mesmo aqui. Eu, antes de vir para o Arco do Cego, a feira popular era uma coisa um bocadinho mais exótica. Ia-se às vezes, mas a rapariga que vivia ao meu lado, a Catarina, que tu conheceste, que vivia ao lado da casa dos meus avós, gostava muito de fazer festas de anos na feira popular quando era pequena e já a caminho da adolescência. E eu era menos fã, porque eu só comecei a ser fã. Eu não gostava propriamente dos comboios fantasmas e do... Sim, também não. E da roda gigante. Eu não era um fã propriamente dito. E até como eu era um bocado pieguinhas, eu até tinha um pouco de medo do ambiente rufia, e que às vezes a feira tinha muito esse ambiente rufia, é verdade. E então eu não fazia propriamente questão. Eu só comecei a divertir-me verdadeiramente com a feira popular quando começo a jogar contigo as arcadas, e aí sim eu aqui eu divirto-me, afinal. No headquarters de todos os rufias, que era a sala de sacadas. Aqui não tenho problemas nenhum. Aqui não há mal. Agora no comboio fantasma ou na lagarta, nem pensar. Então no túnel da lagarta, quando se passa dentro da maçã, esquece. Já fui apalpado lá. E não sei um eco lá dentro para ver o eco. Tinha um eco lá dentro, é verdade. Mas de resto, pronto, eu achava um bocadinho, até à altura, a feira, entre aquele lado um bocado nauseante dos prostéticos mal feitos, dos monstros do comboio fantasma, aquilo tudo um bocado dodgy, eu não gostava, admito, eu em miúdo eu não era fã, eu só passei a ser contigo a partir aí dos 11 anos. É que eu comecei a curtir a partir do Final Fight e do Street Fighter. E tu lembras como é que os meus aniversários acabavam? Éramos nós a voltar a pé, a subir aqui a rua antes de irmos casa dos teus pais. Antes de irmos embora, a minha mãe fazia sempre questão por uma coisa que ainda hoje é um sinónimo de infância, é para mim um sinónimo de verão também, muitas vezes, ou de férias, que era, na feira popular, tu podias muitas vezes ir comer farturas, ou algum doce, ou aquela maçã caramelizada que eu nunca comi, sempre tive curiosidade de comer, mas nunca comi. Mas aquilo que a minha mãe fazia questão, porque ela dizia, as farturas são... As farturas, a minha mãe até... Ok, vamos comprar um saco de farturas, ou 6 farturas, e levamos para casa, que era garantido. Mas havia uma coisa, que era... As farturas eram para dividir, mas isto é para cada um. É o torrão. Não. Era o nogá? Não. Era quando havia... vamos chamar quiosque atrás de quiosque, ou seja, quiosque ao lado de quiosque, das coisinhas, das bolinhas, dos prémios de chocolates. Sim, de ir furar, pois é. Minha mãe dava-nos umas moedas a nós, para nós furarmos e termos direito a comer um chocolate. E é claro que, tanto eu como tu, só recebemos chocolates da treta, chocolates mínimos. Mas lembro do aniversário, tu tiraste-nos lá um chocolate mínimo, eu tirei um chocolate mínimo, e a minha irmã tirou um chocolate gigante. E eu lembro, mas quem faz o aniversário sou eu. Eu lembro, a menina vai comer lá um chocolate tão grande. E nós, os dois, olhar para o nosso Mars ou Twix e que não era Twix nem Mars, era uma marca qualquer rançosa, mas era uma cena que eu adorava, apesar de ser muitas vezes mínimo, ao ponto que nós, muito mais tarde, quando eu já estou a viver sozinho, ou seja, já estou a viver em minha casa, nós íamos tomar um pequeno almoço lá perto e íamos... Ou no pequeno almoço eu ia buscar uma moedinha. Como é que era? O Monte Frio? Já não existe. Eu punha lá uma moedinha, rodava, saiu uma bolinha com e quantas vezes uma letra. Punhamos 2 vezes, que era o nosso chocolate depois do almoço. Para o café, sim. Que nunca durava o café. Chegávamos a casa e nós virávamos. Não no meu caso. No teu caso não. Depois dividiste comigo, que não era mal de todos. Depois muitas vezes ia comprar as janelinhas só para ajudar. E as telhas. Sim, muito bem. Mas esses eram os meus aniversários e eram assim passados. Eu adorava os meus aniversários e adorava a feira popular. Eu posso dizer que eu, no fundo, em miúdo, tive muito poucas festas de anos tradicionais com os colegas da escola. Se tive 2, foi tudo. A sério? Sim. Tradicionais. Sim, com os colegas da escola, estás a ver, com a casa, com o quintal e a casa cheios. Isso aconteceu 2 vezes, tanto quanto me lembro. Como eu te disse num dos episódios anteriores, eu comecei logo aos 3 anos a ir em julho, que é o mês do meu aniversário, para Cabanas. E as festas lá eram reduzidas à família. Os meus avós normalmente faziam a viagem para lá, ou às vezes o meu pai sempre gostou muito de conduzir, então não se importava de fazer várias
indas e vindas ao Algarve, e às vezes também vinha cá a Lisboa para estar com os meus avós. E lembro-me de gostar, era do ritual de irmos a Faro. Quase sempre no dia do meu aniversário nós íamos almoçar a Faro, íamos a uma pizzaria com forno de lenha estás a ver, em tijolo de burro, e era a altura de comer os gelados com menos restrições. Sim. E nessa altura eu admito que eu gostava desse ritual de Faro e gostava de ir às lojas de brinquedos de Faro. Até me lembro, eu já tinha contado, não é? Que houve até um ano em que o meu pai não pôde lá estar no meu aniversário. Eu fui só com a minha mãe fazer o ritual a Faro, e a minha mãe me deixou-me escolher os Masters of the Universe todos que eu queria na fase dos Snake Man, dos homens serpentes. Ela ofereceu-me logo uns 3 daqueles bonecos. E lembro-me que quando estava cá em Lisboa eu não tinha propriamente falta. Eu nunca gostei de ir às festas de anos. Quando havia festas de anos, eu fazia grandes fitas em casa para não ir. Pois. E ao ponto, para tu veres, eu fazia de tal forma birras para não ir às festas de anos que a minha mãe já dizia: pronto, não queres ir, não vais, telefonas, dizes que eu não te deixo ir, pronto, acabou. E então ela própria me arranjava a desculpa: dizes que eu não te deixo ir, pronto. Uau, isso também. E eu não me importava de passar pela vergonha, entre aspas, de ser castigado pela mãe, de estar a ser impedido, mas livra-me da festa de anos, por favor. E eu telefonava a dizer: a minha mãe não me deixa ir, e eu detestava ir a festas de anos. Eu adorava, porque era uma coisa de inclusão. E depois via sempre no dia seguinte os meus amigos todos: eu não me dava bem com aquele caos e com a casa das outras pessoas, e saber o que eu posso e não posso, e a tensão era maior do que a diversão em geral. Não é que depois, quando eu fui a muitas festas de anos, e eu sei que no fim eu gostava, no fim, quando o meu pai me ia buscar, eu até gostaria de ficar mais tempo. Mas a ideia, o prospecto de ir era sempre para mim terrível. E o terror maior de todos eram as festas de anos da Catarina, da minha vizinha. Sim. Porque essas provocavam... A Catarina era um ano mais velha que eu. Então aumentava a parada. E depois a Catarina andava, ao contrário de mim, andava na escola do Restelo. Que era um ambiente muito betinho. Mais betinho até do que na minha escola primária, que apesar de ser privada, era mais mixed. E a escola pública no Restelo, aquela ao pé em frente ao hospital e nas torres do Restelo, o ambiente era bastante mais preppy, era mais betinho, e eu não gostava eu tendo sido um miúdo do Restelo, sabes que eu nunca fui o típico puto de Belém. Sim. Dava-me mal com aquela classe. E então, ainda por cima, era um pouco a competição. A Catarina era a minha amiga, eu é que era o amigo especial da Catarina. E estar naquele meio onde eu não era especial, não é? Onde eu estava no meio da maralha toda. Era a festa que eu menos gostava de ir. Eu lembro-me dos meus pais, especialmente a minha mãe: mas tu és um chato, vai ao menos dar um beijinho à Catarina. E eu dizer: eu vou lá só dar a prenda e venho-me embora, ok? Eu detestava festas de anos. Eu sinto-me honrado por teres aceito o convite para a minha festa de anos. Não, as tuas são a minha festa de anos de ideal. Mas sabes que é engraçado? Eu estava a falar isso no outro dia, que era... Eu depois na altura, quando começo a ter alguma idade, em que já começo a fazer as minhas próprias festas de anos, em que já sei quem está cá em Lisboa, uma parte dos meus amigos já estavam também em férias em Lisboa, e eu lembro uma vez de falar contigo sobre isso, eu sentia-me... estranhava, porque eu não conseguia dar atenção a todas as pessoas na minha festa de anos, quando eu tenho que dar atenção às pessoas todas. Tipo, eu sou o centro das atenções, porque a minha festa de anos, na minha cabeça era assim que se expressava, e eu ficava ansioso pelo fator de não conseguir dar atenção às pessoas todas, porque tinha que dar atenção quando deixava de viver o meu aniversário. E é engraçado que isso, pois é uma coisa que até vou agora falar aqui um episódio, era... Eu durante muito tempo, quando começo a fazer estas festas, agora está explicado esse lado, porque eu lembro que às vezes convidava, se tu querias vir à minha festa de anos, quando era fase com mais gente, e dizer: não, a gente comia no dia seguinte. E durante muito tempo, talvez desde os 14 até aos quase até aos 30, eu fazia 2 festas de anos. Fazia a festa de anos com a malta amiga, e depois no dia seguinte tinha a minha segunda festa de anos, que era contigo. E era sempre uma festa super estranha. Era... Encontrávamos de manhã, íamos tomar um pequeno almoço,
Na verdade, muitas vezes íamos para o CCB para ver uma exposição, para ver os cagões que nós éramos, íamos ver uma exposição do CCB e tal. Estávamos lá ao pequeno almoço, íamos ver uma exposição, normalmente víamos 2 ou 3 exposições no mesmo dia e depois voltávamos. E almoçávamos por lá. E tudo, é verdade. Tu lembras da exposição do Mário Botas que nós fomos ver? Isso foi o melhor ano. Foi o melhor ano. Tu estavas a de rastos. Eu estava de rastos, tinha feito uma noitada, dormido 1 hora, e eu lembro de estar a ver a exposição do Mário Botas e estava quase a adormecer em cima das peças. E depois estávamos a vir no autocarro, eu estava a adormecer e tu, pá, estás sempre a dormir logo na tua festa de anos, pá, eu venho para aqui e tu estás assim a dormir. E depois a única maneira de acordar era uma coisa tipo que de parte daquela altura, de me vir miúdas e vamos dar classificações. E no autocarro era aquela, do it, 10. E foi assim que eu acordei e cheguei a Lisboa, estava tipo, party! E tu já te rachas, tens acordado um gajo que estava literalmente, parecia que estava embriagado de sono. Mas assim, eu adorei essa festa de anos. Sim. E o Mário Botas continua, e isso digo e toda a gente sabe. Mas eu acho Mário que Botas, eu trocava... só para acabar isso, Mário Botas é um dos meus artistas favoritos. Como eu. Por causa dessa exposição. E não é a ver Mário Botas. Isso era para aí em 98, se não me engano. Foi em 97. 97. E foi uma mega retrospectiva quando nunca se reuniram tantos desenhos e tantas aguarelas do Mário Botas. E eu adorei essa exposição, ao ponto que o tipo fazia umas molduras, o Miguel, na altura, quando recebia coisas do Mário Botas, coisas pequeninas, falava-me, eu não quis dar aqui umas estaduais. E eu lembro fascinado com isso. Mas interrompi-te para acabar. Eu não trocava, sabes? Eu acho que não trocava nessa altura. Eu depois para sair normalmente às tuas festas de anos, aos teus jantares. Mas nenhum dos jantares a que eu fui contigo trocava o facto de nós passarmos o dia todo juntos, que era, nós divertíamos à grande, o nosso pequeno almoço, o nosso almoço, fôssemos ao CCB ou outro sítio qualquer. Nós ainda hoje fazemos, não digo o meu aniversário, mas nós muitas vezes fazemos isso, encontramos de manhã, tomamos um pequeno almoço, vamos fazer qualquer coisa, almoçamos, partilhamos a tarde e só despedimos lá para as 7 da noite, que é um dia clássico semelhante ao meu dia de aniversário, e isso para mim continua a ser um dos dias mais importantes. Para mim, quando eu estou contigo e fazemos aquele dia fora de tudo, não é? Fugimos um bocado da nossa normalidade para estarmos no nosso mundo parvo. E isso e olhando até para a fórmula que nós fazemos, é essa fórmula do aniversário. Sim. E isto não se aplicava só ao teu, aplicava-se também ao meu aniversário, em que tu praticamente eras muitas vezes o único amigo. E depois isso muda um bocadinho só quando nós estamos no liceu e de certa forma sou obrigado, por causa do nosso amigo Fernando, que queria marcar por mim. Os aniversários, então era ele que ligava a toda a gente e marcava no restaurante habitual. Chegou a fazer isso para aí 2 vezes e só houve festas de anos com a turma toda de liceu porque o Fernando insistia e era ele que marcava e convidava. Eu não tinha de fazer telefonema nenhum, né? É verdade, tens toda a razão, e foi ele que quebrou aquela tradição. É verdade, agora estava aqui a lembrar-me, é verdade, eu lembro de estar um bocado de nada, tipo, então, quer dizer, este gajo para a minha festa de anos tinha que ser sozinho, não é? Mas este gajo agora com estes gajos todos, mas eu não sabia que tinha sido o Fernando. Sim. Melhor, eu sabia, mas tipo, eu tinha-me esquecido nesta história toda, tinha sido ele a combinar. Juro-te que eu só era conivente, porque ele é que tinha decidido que não, tens que fazer festa de anos, eu vou ligar à malta toda e vou tratar disso e vou marcar restaurante. Boa. E eu, está bem, vá. Desde que eu não tenha que fazer nada, tu trata disso. Boa. E foi isso que quebrou. Mas eu lembro-me muito das tuas festas de aniversário. Eu lembro-me de na verdade, até uma das minhas primeiras festas de aniversários que eu fui foi a tua. Ou seja, tinha ido algumas dos meus amigos da primária, muito raramente. Talvez do Federico, do Diogo, ou do Estorninho, essa aqui ia sempre ao Estorninho. Mas a tua, eu lembro de ter ido à tua festa de anos. E lembro perfeitamente daquelas direções da minha mãe de Duarte, tu vais lá à festa de anos do Sérgio, mas não me faças passar vergonha a comer a comida toda. E eu lembro-me de estar em tuas festas de anos a morrer de fome, a tu mãe dizer Duarte, mas como um pãozinho. Eu tipo, não. E o Sérgio trouxe aqui um álbum de fotografia. Eu tenho um álbum de fotografias. E esta é não é a tua primeira festa de anos em minha casa, ou achas que é? Eu acho que esta é a minha primeira festa de anos. Eu sei que esta foi aquela em que tu me deste uma bola de mini basket dos LA Lakers. Foi a minha primeira festa. E é muito fácil saber isso por causa da minha t-shirt. Não, esta provavelmente foi a segunda festa de anos. Eu acho que foi a segunda festa de anos em tua casa. Sim. E eu acho a primeira eu acho que ofereci um livro e fui com os meus pais levaram lá e isso tudo.
Esta já foi a segunda. E foi a da bola. E foi a da bola, porque eu estava na casa da minha tia, da minha tia Leida, que morava na Moraes Soares. E eu lembro de ter comprado tudo de prenda e ela tinha dito: não, se é para aprender o teu amigo, vais usar gastas o dinheiro. Eu estava aqui a ver as fotos, é verdade. Essa foi, porque eu lembro desta festa bem. Mas a t-shirt, como eu dizia, mostra bem que nós Lakers. estávamos em plena febre do NBA. Esta t-shirt nem sequer é dos Lakers, é só mesmo é uma t-shirt da Spalding com o símbolo da NBA e a bola da Spalding. Sabem o que é o mais engraçado? Eu estou a olhar para a tua t-shirt, mas estou a tentar olhar para a mesa para ver a quantidade de comida que eu não comi. Por isso estou a olhar para aqui para bolos. Só deves ter tirado uma fatia do bolo. Eu provavelmente lembro-me destes pãezinhos. Mas tu estás a comer numa das fotos. Estou mesmo a comer assim. Olha ali. Mas é o bolo de aniversário. O bolo de aniversário, tu também dizes: Duarte, faz favor. Pelo menos o bolo. E eu lá, e eu tipo, se olharem, estou tipo, nem sequer estou a olhar para nada, estou a olhar mesmo só focado na comida. Tipo, E este é o famoso bolo que a minha mãe decorou. Exatamente. Eu durante muito tempo pensava que era a cara. Nós tínhamos cortado na cara, mas não, a cara é apenas um papel. Era um acetato. Que a minha mãe tinha feito uma fotocópia de uma tartaruga ninja, que eu acho que até era o Miguel Ângelo, mas que a minha mãe, sabendo que o Rafael era a minha tartaruga favorita, coloriu como sendo o Rafael. Exatamente. Mas ficou super fixe na altura. Ficou. Eu também podia ter tirado esta foto. Bastava ter pedido: olha, Sérgio, chega um bocadinho para lá, e a Catarina também, mesmo tirar uma fotografia à mesa sem nada, mas não, estes marmanjos estão com a cabeça a ocupar metade dos bolos. Mas aqui bolos que eu não comi. Eu também não comi nenhum Kinder. Por isso é que no dia a seguir havia imensa comida para mim. Claro que havia. Eu tenho aqui os Kinder ainda todos. Mas aqui é uma foto engraçada que eu adoro. Eu adoro esta foto. Há aqui duas fotos que eu adoro que podiam estar parte uma da outra. É uma foto em que o Sérgio está tipo a fingir que está tipo dá aquela cena no queixo, tipo aquele morrinho no queixo, amigos, e aqui eu estou, basicamente, parece que sou mais baixinho que o Sérgio, mas depois há aqui outra foto em que eu já estou de pé e o Sérgio é literalmente um hobbit ao meu lado. É mínimo. Tu nem com o teu chapéu em cone, quase chega à minha altura, se olharmos. Não é? O teu chapéu é a minha altura de cabeça. E isto para mim, isto era a minha festa de anos ideal, que é a minha melhor amiga e o meu melhor amigo, os dois, e eu, e mais nada. Exatamente. Não quer mais ninguém. Pai, mãe, fora! Eu lembro desta casa. A Catarina, eu cresci com, quer dizer, ela é um ano mais velha, ela viu-me praticamente nascer e nós fomos amigos a vida toda, até os meus avós terem saído da casa do Restelo. Eu lembro da Catarina no dia que fomos andar de skate, e ela era uma Maria Rapaz, uma tomboy autêntica, de nós andarmos, até não sei, porque ela era bastante feminina, temos de pensar, mas entrava muito nas brincadeiras. Mas ela era muito audaz. Era muito audaz. Fisicamente. Eu lembro dela andar na bicicleta com aquela. Ela andava de pé na bicicleta e. Exato. E lembro-me ela com a tua almofada de puns. Sim. E ela passar nos velhotes e opa! E os velhotes super escandalizados. E espantávamos porque não havia mais nenhuma rapariga que fizesse esse tipo de piadas. Não, nós não tínhamos nenhum rapaz que fizesse esse tipo de piadas, e a única pessoa que fazia era uma rapariga. Eu lembro de ficar tipo, sabes aquela primeira tipo micro paixão que passa insignificante, tipo um bocado tipo Goonies, estás a ver? Sim. Foi a Catarina. Tipo, sem dúvida. A Catarina era a minha companheira de invadir casas abandonadas no Restelo. Era a companhia de irmos comprar secretamente a revista Maria para vermos as primeiras fotos meias atrevidas e de ler os comentários sobre a vida sexual dos leitores. E depois escondermos aquilo nos arbustos do quintal das nossas casas. Meu Deus. Todas as aventuras eram com ela. Então o teu verão, antes de passares o verão em Lisboa, muitas vezes era passado com esta Catarina, então. Quando era em Lisboa, sim, nós vivíamos porta com porta. A vivenda dos meus avós era colada à da Catarina, na rua Diogo da Zambuja, e nós passávamos sempre que estávamos por lá, íamos ao quintal gritar: que não mandou. Sérgio! Não, era só, normalmente ela ia à vedação do quintal das traseiras, Sérgio! E eu ia sempre ter com ela, a menos que estivesse a ver o D'Artacão. Quando o D'Artacão estava a dar, estou ocupado! Eu não conseguia sair de casa. Liguei meia hora! Mas se o D'Artacão não estivesse a passar, eu ia a correr e íamos para a brincadeira. E andando aqui por várias fotos, há aqui uma foto que o Sérgio está ao telefone, provavelmente comigo, a dizer: olha, toma aqui a tirar uma foto.
e eu vou ter que desligar porque daqui a meia hora vai dar o D'Artacão, que é uma coisa fantástica. Ainda dava, já não dava nessa acho que o D'Artacão deu durante muito tempo a reposição daquela cena de olha mais que uma vez. não sei, porque o D'Artacão deixou saudades, não era daquelas coisas que tu pudesses andar a ver sempre. Pronto, daqui a nada vai dar as Cidades de Ouro e então eu vou ter que jogar o telefone. Tu também alinhas em fazer um programa do D'Artacão ou tu não tiveste? Eu tive panca. Houve uma caneta do D'Artacão. Eu ainda tenho. Eu ainda caneta, eu ainda arranjo bonecos de PVC. Tive roupa, não é? Que era uma coisa muito habitual de ver, não é? Uma t-shirtzinha ou uma sweatshirt ou uma coisa qualquer com o D'Artacão. Eu ainda porta-chaves. Das cadernetas que vieram de séries de televisão, ainda consigo trazer-te a do Lucky Luke e a do D'Artacão. E uma vez comeste a cabeça do D'Artacão? Estamos a falar dos gelados? Sim. Olha, um sítio onde eu invariavelmente comia ou a cabeça do Aramis ou a do D'Artacão era no chinês. E ele, menino, aqui temos uma cabeça de D'Artacão. Aqui tudo muito bom. Aqui tudo muito bom. Aqui tudo muito bom. Mas o que é para beber? Tudo muito bom. Mas onde é que eu comia a cabeça do Aramis? Era no circo do Coliseu dos Recreios em Lisboa. Ali passava sempre uma mulher que sabes com aquele tabuleiro de cintura, quase como se andasse a vender. Mas lá estava frio? Ou estava tipo... Sim, porque o intervalo do filme era curto. Era só o tempo dela tirar da arca meia dúzia de cabeças de cão e de andar a passear ali pelas cabeças de cão na coisa. Pronto, sim. Pela plateia e andar a vender cabeças de moscão-teiro. Exato. E outra coisa que eu acho que é uma coisa engraçada, estava aqui a passar as fotos e estava a ver a tua casa do Restelo. Isto aqui também foi na casa do Restelo. Eu sei que vocês não estão a ver, é uma fotografia da tua mãe. Sim. Isto era a sala de estar aqui, era a televisão aqui deste lado. Mas há aqui duas referências que eu lembro-me. Não, eu lembro-me do Restelo, o famoso senhor que eu pensei que ia ter o cabelo loiro, mas nunca tive o cabelo loiro, quando quis de skate, que era o teu avô e a tua avó. E eu lembro perfeitamente estas duas recordações, até estamos a falar de agosto, mas temos de fazer aqui uma pequena adendazinha, já que estamos a passar. As primeiras recordações que eu tenho dos teus avós é quando eu fui convidado para ir ao Restelo. E nós encontramos da última vez que estivemos a gravar. Encontramos uma carta. O meu convite, o teu convite para ir ao Massacre do Restelo. Provavelmente lá a data. Eu nem sequer reparei se tinha lá a data. Deve lá estar. Então eu vou procurar e depois a gente há de fazer isso. Que a tal famosa carta que eu preparei, a armação de pera. Eu tinha dito que tinha fiz o cartaz para o Massacre no Restelo e pus na caixa do correio aqui deste prédio. Exatamente. E foi também no verão, claro. Exato. E eu lembro-me, eu já conhecia a tua avó, na verdade. Eu acho que já conhecia a tua avó, tipo, me dizes a tua casa no lado seco. E lembro-me quando cheguei à tua casa no Restelo, o teu pai foi-me buscar a casa e tu recebes-me à porta de casa e acho que o teu avô não estava no momento. E a tua avó, e tu querias mostrar-me as traseiras da tua casa. E na cozinha estava a tua avó a preparar um lanchinho ou um almoço, e a tua avó era uma figura muito olá, tudo bem, beijinho, quer comer alguma coisa? Está com fominha? Quero comer isto? Está aqui a cozinha. E é das recordações que eu tenho mais da tua avó, é nesse dia que recordo muito bem da luz, das cores, tu entravas e tinhas, imagina, tu entravas por uma porta e a cozinha era, tipo, parecia que a porta era a meio da cozinha, tenho a sensação, e estava lá a tua avó a receber-nos com um mega lanchinho ou com uma coisinha preparada que estava a fazer para o nosso almoço. Esta senhora tem de ter um lugar de destaque num episódio sobre os verões, porque esta senhora... Mas podes falar, já vamos fazer um episódio sobre verão. Está bem, é que era ela a minha principal companhia de cinema no verão. Nós, como eu te digo, enquanto havia férias, ela levava-me a todas as salas de cinema da cidade, fosse o Condes, fosse o Nimas, fosse o Centro Comercial das Amoreiras, o Politeama. Nós passeávamos pela cidade toda, vimos os filmes todos dos anos 80. Ela, por mais ridículo, não importa se era o Howard the Duck ou se era o Amigos e Tativos ou a Arma Mortífera ou o SOS Vizinhos ao Ataque, esta senhora, a minha avó Lourdes, levava-me sempre
sempre a todos os filmes, e ela é muito mais de metade da história do meu amor pela minha infância. Ela foi a minha mãe, como tomou conta da minha vida naqueles aquela anos. coisa, foi uma avó, uma avó a todo o tempo, o tempo inteiro, que está presente tanto no verão como nas chegadas da escola, como eu tive isso com uma tia, não em relação, eu tenho um bocado, eu percebo essa relação que tens com a tua avó, da mesma maneira como eu percebo isso muito bem, porque eu tive a mesma relação com a minha tia, não tanto como tu tinhas com a tua avó, mas o meu verão era passado com a minha tia, com a tia Leida, e na verdade essa tia era mais que aí sim, ou seja, eu cheguei a estar literalmente alguns verões em que estava 15 dias só com a minha tia, e ela foi praticamente uma avó e foi uma pessoa muito presente. Dava-me sempre uma alcunha que dá para explicar o meu amor por estar deitado no sofá, que é o meu deitadinho. Está lá outra vez o deitadinho a ver televisão. Estava lá deitado a ver televisão. E percebo perfeitamente, porque ela também era ela adorava cinema, e muitas vezes íamos ao Império ver um filme, ou íamos ao Star, que ficava ali na Guerra Junqueiro. E sim, eu percebo. Eu acho que nós temos a relação com os nossos avós. Eu vou dizer avó porque esta minha tia foi uma avó para mim, era a irmã da minha avó, e vamos chamar que era uma avó. E eu percebi isso, a parte do verão da nossa infância é passada com essas figuras, quando os nossos pais estão a trabalhar, estão a tomar conta de nós, e que têm não são figuras de que impõem coisas, regras, isso tudo, que diverte-se o verão. Era a minha tia com quem eu ia à praia no Estoril, com ia para a piscina, que ia comer quando os McDonald's abriram, fazia companhia nos McDonald's, e para em diante. Mas a gira, a tua avó tem aqui uma cena que eu adorava e nunca tive, que é um avental de finos. Era uma coisa muito normal e eu adorava essas coisas. Eu lembro que a minha mãe tinha um avental clássico, daqueles com rendas e isso tudo, e eu tipo, mas eu quero ter aqueles de plástico, de findos. E assim. Sim, olha, nós podíamos ter boas louças em casa, mas nós queríamos, era aquelas taças para comer os cereais de plástico que vinham com os Kellogg's, cornflakes e com os Rice Krispies. Exatamente, ou as palhinhas que tinham as hélices, ou as palhinhas que dão aquelas pirais para nós bebermos os toddies. Claro. Aquilo, com 3 ou 4 começava logo a rachar e depois não voltavas a beber mais daquilo. Mas nós queríamos essas porcarias e todas. E o porta-chaves de água Perrier, lembra? Claro. Essas porcarias que se trazia dos supermercados. Mas isso é muito, esses brindes também é uma coisa muito verão. Eu não lembro do Natal chegar a casa com brindes, ou na Páscoa chegar com brindes, mas no verão era das coisas porque eu não tinha isso. Eu também tinha muita tralha na minha cozinha, mas eu adorava vir à tua cozinha e ver as coisas que tu tinhas no frigorífico, nomeadamente as réplicas da Danone. Tu tinhas réplicas de plástico oferecidas pela Danone que eram ímãs de frigorífico. Tu lembras aqueles ímãs que eu tinha de forma de fruta, de umas bananas e umas laranjas? Era horrível, que era um plástico muito tamanhoso, mas também tinha sido uma oferta de um produto qualquer, não é? Eu ainda lembro de comprar os cereais só pelos brinquedos, mas não é? Tipo, se eu gostava dos cereais, não gostava, mas o brinquedo era fixe. Mas o verão era como estavas, o aniversário e isso tudo, era uma época. Para mim o verão voltando às dos aniversários, é mais do que umas férias. É o meu dia de aniversário, é o dia do teu aniversário também, e é o dia em que é os meses em que eu faço o meu crescimento, não é? Porque há tu consegues, tenho que perguntar antes de rematares, há assim uma ou duas ou três prendas que tu consideras que marcam as memórias de aniversário? Ok, vou tentar recordar algumas prendas que me deram. Eu tenho umas que recordo mesmo. Uma delas não foi dada no aniversário, mas foi com prenda de aniversário, porque eu tinha ido ao Carrefour, e cá fora um Carrefour havia várias lojas de eletrodomésticos e isso tudo. E eu na altura tinha tido muito boas notas, e estamos a falar que isso ia ser tipo final de julho ou inícios de agosto, e eu lembro-me, passei por uma loja que tinha uma aparelhagenzinha daquelas, tipo boombox, e eu gostava, viram para o meu pai e disse: olha, eu não quero mais nada no meu aniversário, se queres me oferecer este boombox. E o meu pai virou-se e disse: é isto que queres? É mesmo isto que queres? Se for isto que queres, eu dou-te a prenda já, mas assim, nos anos depois não recebes nada. E eu fui logo, sim, porque eu sabia que podia chegar ao meu aniversário e tipo, já não há, ou tipo comprar uma outra coisa qualquer. E eu disse, sim.
E foi um ano em que eu recebi aquela aparelhagem que tinha ali todos os CDs e tinha 2 decks de cassete, e que durante muito tempo foi a minha aparelhagem. Foi a fase do Batman Forever. Foi o ano do Batman Forever, 96 provavelmente, e foi o ano em que... Em que tu fizeste 17 anos, então. E essa foi a aparelhagem, foi aquela cena um bocadinho de ter a minha... Sabe, até se calhar foi mais cedo, provavelmente. A gente tem que ver quando é que foi o Batman Forever estreou. Sim. E hoje a gente depois consegue ter uma noção da data, de quando é que foi. E foi o ano em que eu lembro de estar com a aparelhagem e passar o meu tempo praticamente o meu verão todo a ouvir música e a ler um bocadinho. Mais prendas. O helicóptero, é claro que esse helicóptero que nós falámos porque uma das prendas, ficou marcado. E mais o quê? Desta altura, prendas de anos. Acho que eu tenho a sensação de que, como se misturam muito, às vezes as prendas que ficaram mais na memória até podem nem ter sido as melhores prendas. Não. Como tu dizes, o helicóptero obviamente não é... Mas ficou na memória. Ficou na memória. Sim. Uma que ficou na memória, eu era pequenino, foi a minha primeira bicicleta e foi-me dada no Algarve. Como o meu pai não se importava de fazer algumas vindas a Lisboa, que ele faria de qualquer forma, às vezes por razões de trabalho, ele meteu na mala do carro uma bicicleta para me dar no meu aniversário. E eu não sabia. Ou era uma bicicleta clássica? Não, era assim uma de estrada, não era uma BMX. E eu não estava mesmo nada à espera. E fui andar com a bicicleta ainda de rodinhas até à casa que os meus avós tinham alugado para passar lá à altura do meu aniversário, e lembro-me disso, ficou-me mesmo na memória. E nem sequer sabes que eu não era um miúdo da bicicleta, nunca gostei particularmente, mas ficou-me como uma das memórias de aniversário, mais pelo inusitado, porque eu não estava mesmo nada à espera que no Algarve fosse aparecer uma bicicleta comprada em Lisboa. Claro. E há a tal história do dia em que eu passo o dia só com a minha mãe e ela me oferece os Masters of the Universe, os Snake Man, que era das minhas figuras favoritas. Essa eu acho que era uma das... Essa não é só a memória. Essa eu adorava, os Snake Man dos Masters of the Universe. E também me lembro de um dos verões em que estava em Cabanas coincidir com a altura em que estavam na moda aqueles Guerreiros de la Basura, que eram o Trash Bag Bunch, que eram vilões e mutantes e heróis que vinham dentro de sacos de lixo. Eu lembro, punhas na água e aquilo começava a efervescer. Existia uma coisa dessas e nunca tive. E saía de lá dentro um guerreiro mutante, tipo uma minhoca viscosa com uma arma laser qualquer. Aquilo era um cenário meio Mad Maxiano, mas com mutantes e lixo. Eu adorava isso. Eu lembro que eu adorava, lembro das caixas, lembro do saco de plástico preto. Sim. Mas nunca tive nada disso. Era o Trash Bag Bunch. Mas sobre o meu aniversário, tenho uma recordação muito gira, e nós às vezes falamos desta, e por acaso até na semana passada encontrávamos uma cassete de um aniversário que tu vais passar comigo, em que vamos ao cinema e vamos ver The Last Action Hero com o Schwarzenegger. E as pessoas dizem, fantástico, foram ao São Jorge ver um filme de cinema, e foi uma experiência muito gira de aniversário. Foi gira. E depois no final minha mãe diz, vamos beber um geladinho aqui à frente naqueles quiosques, naquelas gelatarias que havia na Avenida Liberdade. E depois as pessoas dizem, fantástico, vão comer uns geladinhos e isso tudo. O problema entra aqui. Eu era um miúdo tímido, tu sabes que eu era um miúdo extremamente tímido, e é engraçado que eu recordo muito bem desse dia, porque a minha mãe começa-me a cantar os parabéns, e tu também. Eu odeio que me cantem os parabéns em público, como tu sabes, e de repente chega o empregado de balcão, não podem cantar os parabéns, e eu digo, yes, e ele diz, não, calma lá, e vai trazer duas aquelas coisinhas de fósforo, né, aquelas efervescências, e de repente toda a gente do café olhar para mim e cantar os parabéns. E eu lembro perfeitamente a tua cara daquela tu daqui a 30 anos vais falar disto, de certeza absoluta. E ainda hoje recordo-me bem da tua cara a rir, daquela de mega vergonha. Tu tens que fazer a ressalva para já aos nossos espectadores, porque é a segunda vez que tu contas essa história. Mas nós todos somos culpados disso aqui. E eu juro-te que não fazia ideia que tu ias viver com esse trauma tantos anos, 20 anos, ao ponto de recontar e de viver esse momento. Sabes que eu sempre que passo na Avenida da República, da Liberdade, sempre de carro não, mas quando estou a andar a pé e se passa à frente do São Jorge, mas do lado onde eram os quiosques, se continuam a andar onde já não existem os aqueles quiosques, cafés parisienses de avenida, eu ainda me lembro daquele localizado, e quando passo lá é tipo
Lembro da mega vergonha que apanhei aqui um aniversário meu. E provavelmente nesse dia, provavelmente chegámos aqui a casa. O que é que tu ainda recordas desse dia? Provavelmente depois fomos à Feira Popular a seguir. Pode ter sido, pode, sim. Ou seja, fomos mesmo porque lá, quando tu já estavas um pouco mais crescido, nós já só íamos só mesmo para jantar ou só tardiamente para a feira. Já não fazíamos a tarde. Não. Dito. Sim, normalmente a tarde era passada, ou íamos ao cinema, como depois passámos no episódio passado, nós falámos daquela vida ao cinema, ver o filme do Bon Jovi, né, a escolha da Mónica e das outras miúdas, porque éramos os únicos 2 gajos. Então, havia 3 pessoas, era o Paulo, eras tu e era eu no aniversário, o resto era tudo raparigas. E eu lembro perfeitamente desse aniversário também. Mas fomos ao cinema e provavelmente houve jantar contigo na Feira Popular. A Mónica deve ter ido embora e nós chegámos para jantar, provavelmente, é o mais provável. Eu lembro dessa viagem, lembro de ter chegado a Nova Iorque, tinha chegado a Nova Iorque uns dias antes e depois fomos ao cinema e estava todo pimpão, tipo namorada, cinema e tal, tipo comida do lado, meu melhor amigo do outro, pá, que isto é fantástico e tal, e o vi está tipo este gajo, estou forte do Bon Jovi. O filme era muito mal. Era qualquer coisa de Valentine, ou era My Lovely, ou My. Pá, eu tenho que procurar um nome. Não sei, eu tinha uma ideia de tipo Moonlighting. Era Moonlighting de Valentino, mas era qualquer, acho que era assim. Valentino. Acho que era isso. Oh my god, com o Whoopi Goldberg e brilhante. Então vai, agora acabamos num momento mais cringe, mas vai tudo vomitar para casa. Por isso vamos dar descanso ao Hércules. Foi um bom episódio. Uma boa recordação de Birthday Season. Não se esqueçam, quando ouvirem esta mensagem, quando ouvirem este episódio e se não me deram os parabéns, deixem comentário também. Se não deixarem, eu vou chorar. Não, estou a brincar, não façam isso. Mas sim, mas podemos já descansar o Hércules desta forma e sigam-nos no Instagram, @o segundo trabalho de Hércules, e nas principais plataformas de podcast. Deixem comentários, partilhem, passem os links aos amigos e familiares, ajudem o podcast a crescer e até para a semana. Até para a semana.